Isso aí, estamos ao vivo. Muito bom dia, pessoal. Hoje estamos aí com mais uma live, né? Hoje uma live é muito importante, né? Nunes, Rayane, seja bem-vindo. Então, pessoal, hoje estamos aí com mais uma live. Hoje o tema é bem legal, bem interessante. O tema da live hoje é: errar é uma escola ou uma escolha? Como assim, calma? Uma escola ou uma escolha? Sim, exatamente. Hoje é um tema muito bacana que eu quero abordar aqui com vocês. E meu telefone, ele tá tendo vida própria, né? Porque meu telefone não para de se mexer. Olha lá, tô falando, não tá parando de se mexer. Mas vamos lá, pessoal. Hoje a live aí, o tema é: errar é uma escola ou uma escolha, né? Um tema aí muito legal, um tema que eu quero abordar com vocês aqui pra gente estar conversando. Vamos lá. Cauã, como assim? Errar é uma escola ou uma escolha? Vamos lá. Primeiramente, quando você erra, você aprende alguma coisa, certo? E claro, entra aquela questão, se você escolher só ficar errando, você não vai aprender nada. Como assim, calma? Um exemplo, existem os erros que a gente não planeja e existem os erros que a gente planeja. Tipo, os erros que a gente não planeja, nada mais é um exemplo, você tá ali correndo atrás do seu sonho, batalhando, persistindo, né? E aí você vai lá e erra. Legal, esse aí não é um erro que você planejou que acontecesse, né? É um erro inesperado, é um erro que você aprende com ele. E um erro, quando você planeja, não é que você decreta, é tal nível eu vou errar. Mas quando você erra é porque é um acontecimento ou algo que você ali já sabia que poderia dar errado, mesmo assim você fez e errou. Entendeu? Por isso que o tema da live hoje é: errar é uma escolha ou uma escola. Vai depender muito do que você vai fazer. Se você está correndo atrás do seu sonho, persistindo, tendo propósito, tendo constância, e errou, mas não porque você quis, porque aconteceu alguma coisa ali que você não preveniu, não conseguiu antecipar antes que acontecesse, se torna um erro de escola, né? Larissa, seja bem-vinda, entendeu? Tipo assim, um erro de escola, você aprendeu com aquilo, você adquiriu um conhecimento a mais com aquilo, entende? E quando você não aprende, é um erro de escolha, porque é um erro que você poderia ter prevenido, mas não preveniu. Calma, dá um exemplo aí mais claro, vamos lá. Um exemplo mais claro, pessoal. Quando você tá ali, um exemplo na escola, você sabe toda a conta que você precisa fazer ali em matemática, né? Tudo certinho. Você tá ali fazendo, porém você coloca um número que não tá ali na questão, né? E quando você coloca esse número, meu amigo, a minha câmera tá difícil. Olha isso. E quando você, um exemplo, a conta lá de matemática, você sabe todo o passo a passo, tudo que você tem que fazer, tudo certinho. Mas aí você erra por falta de atenção. Isso aí que é muito bacana. Você está errando porque você não teve atenção. Isso é um erro, com modo de dizer. Patrícia Santos, seja bem-vindo. Você sabia que poderia errar, mas você não se preveniu. Entendeu? Foi falta de atenção e você errou. Isso aí é um erro de escolha. E um erro de escola, no caso, um erro que você aprende, é um erro que você está ali indo, e o erro acontece. Só que em vez de o erro acontecer e você desistir, não, você aprendeu alguma coisa ali e continuou pra frente, persistiu pra frente. E muitas das vezes, Cauã, tá, mas errar é uma escolha pra pessoa e também pode ser uma escola? Sim, vai muito do seu querer. Se você tem um propósito, se você tem uma constância, se você faz tudo 100% com o intuito de não errar. Claro que a gente é humano, a gente vai errar. Só que também é aquela questão, a gente errar é uma coisa, permanecer no erro já se torna burrice. Porque aí é algo que você quer estar errando. E lembre-se, quanto mais erros você fazer, mais longe você está do seu sonho. Então foque ali em ser 100%. Eu não estou falando para você ser perfeito, é para você se dedicar 100% ali para não ficar errando, entendeu? Porque quando você não erra, você, por um lado é ruim que você vai indo muito rápido. O bom de você errar às vezes também é que quando talvez o seu pensamento é de um jeito, você está indo para um caminho que não é o certo. E quando você erra, talvez você fica pé da vida. Você fica bravo, irritado, com raiva. Mas talvez aquele erro ali é um erro que você precisava cometer. É um erro de escola. É um erro que você precisava aprender para você voltar para trás. Opa, eu estava indo para o caminho errado. É para esse lado, entendeu? Então, vamos lá. Dando uma resumida e uma explicação bem bacana. Hoje é uma sexta-feira aí, né? Hoje é o famoso sextou, como o pessoal fala, né? Vamos lá. Vou dar mais exemplos. Errar por escolha. Quando você tá ali correndo atrás do seu sonho, persistindo, ou vamos aqui na empresa.
Você sabe todo o processo que você precisa fazer, você é um vendedor, você sabe todo o processo que você precisa fazer. Um exemplo, abordar o cliente, perguntar o que ele necessita e tal, tudo certinho, abordar, mostrar o produto, agregar valor ao produto, depois você mostra o preço, certo? E aí você conduz ele lá para o caixa, o crediário lá da loja, tal, finalizou a venda. Só que nesse processo você sabe todo o seu passo a passo. E aí quando você erra por escolha, é porque você quis ou não teve a atenção em algum passo. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali todos os dias. Então, no modo de dizer, você acostumou a fazer aquilo. E assim, pessoal, quando a gente acostuma a fazer algo, a gente, sem querer, a gente erra. Porque a gente fala, não, isso aí eu consigo, isso aí tá na minha cabeça, isso aí já tá na prática, isso aí já tá na manha, como muita gente fala, né? Mas não. Lembre-se, por mais que você faça isso todos os dias, faça 100% para você não errar. E se caso você errar, procure errar em algo que você ainda não tinha errado. Ou um exemplo, um acontecimento ali e você pegou como aprendizado, entendeu? Então sempre priorize não errar o por escolha. Não porque eu quero errar aqui, não. Erre por dá um erro por escola, dá um erro para você aprender. Dá um erro para você adquirir um conhecimento a mais. Cauã, como assim? Vai lá, dá um outro exemplo aí. Agora dá um exemplo de erro de escola. Erro para você aprender. Um empreendedor, quando começa no mercado, um exemplo, ele tá louco, ele tá... Nossa, vai faturar bastante. Só que entra uma questão, talvez você entra muito empolgado, isso é bacana, você tá 100%, você tá ali batalhando, tal, e assim, você não conhece o mercado muito, você não conhece as estratégias que funcionam, as estratégias que vão te dar resultado, e talvez você perde tempo com estratégia que vai te colocar para baixo, que não vai te dar um resultado, aquilo ali não necessitava. Isso aí é um erro de escola, isso aí é um erro que você tá aprendendo. Porque quando você entra no mercado, vamos usar o exemplo aqui, o mercado digital, e você começa a crescer, você começa a adquirir conhecimento. Então, os erros que vão acontecer são erros de escola, erro que você está aprendendo. Não é um erro de escolha, não é que você conhece o mercado e quando você erra, é algo besta no modo de falar. Se torna besta, porque você já está acostumado em fazer aquilo, colocar aquilo ali todos os dias, né? Ter a constância de aplicar. E quando você erra, cara, é muito relacionado à falta de atenção. Porque você tá ali. E quando você errar nisso, é porque a sua mente foi para outro lugar. Sua mente não estava ali, o seu erro foi porque foi um erro de escolha. Foi um erro que você quis errar, entendeu? E aí talvez as pessoas vão falar, Cauã, tá, mas e quando eu estou focado, não erro por escolha e eu não aprendo nada? Aí cai uma questão, se é um erro ou é uma divergência, né? Se você errou ali, você não aprendeu nada, tem alguma coisa ali. Talvez um sistema que você sabe fazer ali, um sistema ali atrás de uma empresa e sempre está dando um erro, é algo que você precisa arrumar. Talvez você já aprendeu sobre aquilo ali, né? Não é um erro por escolha, mas é uma divergência. É uma coisa ali que está dando um erro toda vez. Então é algo que você precisa arrumar. É um conhecimento que você tem dentro de você. Leandro Alves, seja bem-vindo. É um conhecimento que você possui dentro, porém você, no modo de dizer, esqueceu de colocar ele em prática. Quando algo começa a dar erro e você não está nem aprendendo e não é nem um erro por escolha, é algo ali, vamos colocar em uma empresa, o sistema ali, aquilo ali sempre dá um problema. Vamos dar um exemplo bem claro, um corporativo de uma empresa. Uma pessoa sempre dá dor de cabeça e você já aprendeu algo ali, né? Talvez você já errou ali por escolha e não errou mais, mas sempre está dando dor de cabeça. Aí é aquele negócio, talvez é uma pessoa que precisa você sentar, conversar, dar uma atenção a mais, trocar uma ideia, né? Compartilhar ali, talvez a pessoa tá ali algo que na cabeça dela não é bacana, né? Talvez ela, na área dela, ela ainda não errou algo para aprender, né? Talvez falta ali ela ter, ou já errou e não tá tendo suporte ali para poder praticar, para poder ter a constância de não cometer mais erro, entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer. Vamos aqui só resumir para ficar bem claro. Né? Você que está chegando aí na live, já compartilha aqui, ó. Tem um aviãozinho bem aqui, compartilha com seus amigos aí, beleza? Vamos lá, pessoal, dando uma resumida. Hoje o tema aqui da live está sendo errar é uma escolha ou uma escola. Quando você erra por escolha, é um conhecimento que você possui e você errou ali por falta de atenção. E errar
é uma escola é quando você não espera o erro, você erra, mas você não volta para trás. Você erra, mas você aprende, você adquire um conhecimento a mais e quando você for fazer algo parecido ou a mesma coisa em outro ramo, você não vai errar aquilo, porque você já adquiriu o conhecimento, você vai saber, rapaz, ali na frente eu vou ter uma dificuldade, um exemplo aqui, com uma outra plataforma, ou com um tipo de atendimento, entendeu? Ou a tipo de ação que eu preciso fazer, ou não, aqui eu preciso, antes eu não tinha dado valor ao produto, aí eu errei e o pessoal não quis adquirir o produto. Agora não, agora eu vou dar muito valor pro produto, que a pessoa entra na loja e não vai olhar o valor, entendeu? E aí entra um ponto também muito interessante. Quando você escolhe ali, não é que você escolhe, né? Acontece o erro de escola, o erro que você não está esperado. Muita gente, em vez de pegar aquele erro ali e aprender e se dedicar em não errar mais aquilo, a pessoa recua. Talvez a pessoa desiste, talvez não, a pessoa desiste do sonho, a pessoa desiste daquilo. E assim, a nossa caminhada, lembra o que a gente comentou nas lives passadas? A nossa caminhada, ela tem um processo. Não tem como você começar e ir pro final. Não tem. Tem como você começar aqui, ó, aqui, e ir lá pro final bem aqui. Não tem. Você tem essa escadinha, você tem esse meiozinho aqui, e esse meio aqui é um processo. Cauã, é um processo? Sim. Agora vamos lá. Relembrando as outras lives. É um processo que você vai colocar sua preguiça, o seu medo, o medo de crítica para trabalhar para você. É um processo onde você precisa ter um propósito de vida, um propósito de você estar ali se dedicando 100%. É um processo que você precisa ter constância e também é um processo que você necessita errar no modo de dizer como escola, errar para você aprender. E quando você errar, não desanime. Lembre-se, você está ali nesse processo, você não perde, ou você ganha ou você aprende. Então quando você errar alguma coisa, errar ali na escola, né? No modo que a gente está contando aqui certinho, errar é uma escola. Quando você errar ali, você erra para aprender, né? E quando você não errar, você está ganhando, você está conquistando espaço. Quer ver um exemplo bem claro? Um exemplo, se a gente for usar lá antigamente a mitologia, como é que pode dizer? Lá no século XV, cavaleiro, castelo, reino, as pessoas elas começam a ganhar terreno no caso, errando. Porque muitas das vezes ela quer pegar aquele terreno, mas tem um reino ali que não vai abrir mão daquele. E aí ela começa a ganhar espaço em outro lugar, um local que talvez não tem muitos recursos. E aí ela ganha espaço, daqui a pouco aquele reino é tão grande que se circula e ganha ele, entendeu? Ele ali, ele tá errando, mas ele tá aprendendo. É o erro de escola. Ele não tá errando por escolha. Ele sabe que se é um reino pequeno, se ele for bater de frente com um reino grande, ele sabe que ele vai perder. Então, se ele errar ali, ele tá errando por escolha. Mas se ele é um reino de um porte um pouco maior, uma população um pouquinho maior, tem um reino ali que tem uma população menor, porém ele não tá abrindo mão. É um erro ali de escola, que se caso você errar, você vai aprender. Tem um exemplo. Talvez o seu sonho tá aqui, mas aí você erra. Um exemplo. Vamos usar uma analogia bem bacana aqui, ó. Seu sucesso tá bem aqui, seu objetivo. E aqui são os erros. Só que aí você chega aqui, você erra nesse erro aqui. Em vez de você continuar a adquirir conhecimento e aprender, e ir para esse, derrubar essa parede aqui, ou ir para cá e derrubar e chegar nesse aqui, você não. Você é aquele reino que tem bastante gente, mas você erra aqui e volta para trás. Não, eu vou renovar as tropas, eu vou renovar as forças, as energias. Meu amigo, não. É o seu processo. O processo não volta para trás. Senão você está regredindo, entendeu? Então, a analogia que a gente está usando, você é um reino, você erra aqui, talvez esse erro aqui tá distante, você ainda não tem conhecimento para chegar aqui, para ser um erro de escola, que você vai aprender algo para quando você conquistar isso, você ser uma pessoa diferente, né? Ser um reino diferente, uma pessoa amadurecida, uma pessoa que se for começar um projeto novo, já sabe todo um passo a passo, toda uma história, tudo que você precisa fazer para dar certo, entendeu? E aí você faz o quê? A questão aqui de você circular e pá, errou aqui, opa, aprendi mais uma coisa, opa, errei aqui, aprendi mais uma coisa. Eu não vou abaixar ele aqui porque talvez o Instagram derrube, né? Mas entenda, eu errei aqui, legal, conquistou o seu objetivo. No geral, seja um reino, um exemplo, eu dei o exemplo de reino que é bem bacana. Seja o reino um exemplo. Você tá ali, começou.
você achou um reino grande, que você sabe que se você for, vai dar bosta, você não vai conseguir e você vai cair, né? Então, se você for nesse, é um erro de escolha. Cauã, só que aí entra uma questão muito interessante. Talvez você vai pensar, Cauã, mas e o sonho? E o sonho? Sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa. Sim, concordo. Só que assim, um exemplo, a gente tem um sonho. Eu tenho sonhos grandes. Meus amigos falam que eu sonho bastante, eu sonho muito grande. Só que assim, lembre-se, a gente tem uma escada da vida, uma escada de aprendizagem. Claro que eu tenho aqui em cima, vamos usar um exemplo aqui. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que as pessoas vão me conhecer através do Instagram. As pessoas vão abrir no YouTube, aí vai ver eu lá, as pessoas vão conhecer o Cauã, o Leandro, a Patrícia, e eles são os caras. Patrícia é a mulher, batalhadora, guerreiro, o Leandro é o cara, batalhador, guerreiro, o Cauã é o cara. Mas, a gente tem uma escada. E pra gente chegar onde a gente quer, que nem tem muita foto no Google, que dá esse exemplo, né? Você tá aqui e aí lá em cima o pessoal vê só o seu sucesso, mas não vê sua luta, não vê sua constância, seu propósito, seus erros que você aprendeu com ele e tal, os seus projetos, sua persistência no seu sonho, não desistir, né? E aí a gente tem essa escada. Que nem eu tenho um sonho muito grande de ter uma Velar na garagem. É um carro de $500 milhão, Só que eu sei, esse é um sonho show, é um sonho a longo prazo, um sonho grande. Só que eu sei, para eu chegar nesse patamar, eu tenho que começar com uma moto, tenho que começar com um carro mais simples, aí vai evoluindo, aí você vai adquirindo conhecimento, você vai conhecendo mais sobre carro e tal, você vai vendo que quanto mais caro, mais se você for mexer com peça e tal, você vai gastar mais, entendeu? Mais ou menos. Talvez o seu projeto Leandro, verdade, bacana. Giz Alves, seja bem-vinda. Talvez uma casa que você quer grande, show, é o seu sonho, você vai conquistá-la, você vai conseguir. Mas aí você começa aqui, você começa com uma casa aqui de um quarto, um apartamento. Você sabe que o aluguel é caro, né? Mas, calma, a casa eu quero construir, show, você constrói. Só que aí você sabe, quanto maior vai usar mais coisa, vai ter mais coisa, então você vai gastar mais energia, você vai gastar mais água, entendeu? Só que aí, quando você tem uma escada, quando você vai indo passo a passo, que nem aquele ditado, não dê um passo maior que as pernas. Quando você vai subindo na escada, degrau em degrau, degrau em degrau, você vai adquirindo conhecimento, entendeu? Então seja um reino que você vai olhar para o outro, rapaz, eu quero conquistar aquilo, eu quero adquirir aquele conhecimento, que é muito importante, né? A live aí fala, errar é uma escolha ou errar é uma escola. Então, se você, caso acontecer um erro, aprenda com ele, adquira conhecimento. Isso resume a live, adquirir conhecimento. Você quer conquistar algo, primeiro você começa a adquirir os conhecimentos, os erros que você vai errar, não por escolha, mas um erro que você não espera. Talvez uma estratégia que você aplica, você vai e ela... Opa, não deu certo. Tá, mas por que ela não deu certo? Vamos estudar aqui. O que aconteceu? Talvez se eu mudar isso aqui, ela funciona para determinada ocasião, entendeu? Então seja uma pessoa que você quer adquirir coisas. Vamos lá, você quer adquirir carro, moto, casa? Começa aí, só que quando você errar, aprenda com ele. Aprenda com o erro. Porque todo erro tem um aprendizado. Só que agora, quando você possui o conhecimento, você erra, no modo de dizer, pode ser até uma surpresa, mas foi um erro por escolha. Que nem eu tenho muitos amigos que começou um projeto, aí não deu certo, mas depois ele fala, rapaz, eu errei porque eu sabia. E aí, aquela questão, eu sei demais, eu sei de tudo, me fez errar, entendeu? Então, muitas das vezes isso não é errado, isso é do ser humano. A gente fala, eu sei de tudo, eu sou o tocha, eu sou o top. E aí a gente pega e começa a fazer e aí começa a dar errado. Só que se a gente for humilde de reconhecer o erro, voltar para trás e aprender com ele, não vai se repetir, entendeu? Não vai acontecer os erros por escolha, vai acontecer os erros de escola, o erro que a gente não espera, mas quando aparece, a gente vai olhar e, rapaz, eu vou aprender com esse erro aqui foi importante. E aí a gente vai ganhando conhecimento, vai agregando valor na vida das pessoas, vai tendo propósito, constância. Então lembre-se, quando você for errar, não erre por escolha. Erra por escola, erra para aprender, tá? Aprende com o erro. O erro ensina muita coisa. Ele ensina mais quando você
o erro ele te ensina mais do que quando você acerta. Porque quando você acerta, você não teve nenhuma dificuldade. Você foi lá e pá, pegou o arco e a flecha e acertou o alvo. Só que quando você pega a flecha e o arco e atira e a sua flecha vai pro lado, opa, o que acontece aqui? Eu construí a flecha aqui errada, ela tá torta, ou você vai, em vez de você acertar o alvo, acerta um pouquinho para baixo, opa, eu errei aqui no tiro da flecha, entendeu? Então, o erro ele te ensina mais do que você acertar. Claro que, Gabriela, seja bem-vindo, claro que quando você acerta é bacana, você fica feliz porque você não errou nada. Isso é muito show. Mas o bom de você errar é que você adquire um conhecimento, que aí você vai ver que lá na frente você começa a não errar pouca coisa. Aí quando você começa a expandir, você corre atrás, começa a adquirir um pouco mais de conhecimento, uma área nova, e você erra ali. Nesse ponto aí é bacana você errar, porque você vai adquirindo conhecimento para quando você fazer um exemplo, um objetivo. Ah, eu vou traçar aqui, eu vou pegar minha flecha e vou atirar aqui. Você vai lá e certinho, beleza? Pessoal, muito obrigado, né? Hoje é sexta-feira, como todo mundo fala, hoje é sextou. Eu acho que um tema aqui bacana para trazer dia de sexta, quando você for errar, não erra por escolha, erra por escola, erra para aprender. Cauã, mas eu vou escolher errar, aprender? Não, é um erro que você não espera, mas quando acontecer, não fique para baixo, aprenda com ele. Muito obrigado você que participou aqui do ao vivo, muito obrigado Patrícia, muito obrigado Leandro, Gi Silva, Gabriela, muito obrigado. Pessoal, a live vai ficar salva, então se caso você pegou aí só o finalzinho dela ou o meio dela pra frente, a live vai ficar salva no PC. Assiste ela, é bacana. Vocês estão dando um feedback muito show, isso está me motivando todos os dias, né? O Leandro mesmo falou uma live passada que ele gastou todos os dados móveis para assistir. Cara, isso aí me motiva muito mais em trazer o conhecimento que eu tô adquirindo e compartilhar com vocês. Pessoal, saiba de uma coisa, eu não estou compartilhando só uma parte, não, eu quero compartilhar. O objetivo das 100 lives é compartilhar um conhecimento transparente, um conhecimento que vai agregar na vida de vocês, né? Conhecimento que vocês adquiram, que talvez um erro meu, que é muito bacana também você aprender com o erro dos outros, né? Que um erro que eu fiz ou que eu cometi, trazer aqui para vocês em tema. E sempre eu tô trazendo uma história baseada no tema para ficar bem explícito, bem fácil de entender, beleza? Pessoal, muito obrigado. Amanhã é sábado, amanhã é o último dia assim da semana que a gente faz a live, tá? Amanhã vai ter um tema muito bacana. Espero você aqui 7h45 da manhã, beleza? Muito obrigado, pessoal. Você que tá no ao vivo aí, compartilha com seu amigo para você estar assistindo aí, trocando uma ideia. E se caso você tem vontade de trazer algum tema aqui nas lives, manda um direct para mim, me segue lá, @cauan.santos18, me manda um direct para você quer um tema, uma história, um acontecimento, a gente compartilha aqui em live, tá? E eu quero interação com vocês, pessoal. Se você tem uma vontade, vai lá, me manda e compartilha. A gente marca certinho, traz aqui, beleza?